pro meio. Pode ir lá, Vitão. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu queria que vocês hoje encarassem isso aqui como uma conversa. Eu vou ter uma conversa com vocês que Deus teve comigo essa semana. E eu queria que vocês prestassem atenção e que vocês pensassem sobre isso. Uma das melhores pregações esse ano foi a pregação que o Vitor fez, e ele começou a pregação dizendo assim: cara, às vezes vai parecer que eu estou chovendo no molhado, que é uma coisa básica, mas eu queria muito que vocês prestassem muita atenção, porque às vezes é nas coisas básicas que a gente perde o que é a verdadeira essência de Jesus. Eu nunca sentei aqui para pregar, mas hoje eu tive muito essa vontade, porque, sei lá, às vezes a gente parece que vem para o culto, a gente olha aqui para o altar, e a gente fala assim: amém, agora vai começar a pregação, e eu vou entrar em um estado zumbi, em que eu vou ficar olhando o pregador, e aí depois vai acabar, quando ele falar que, gente, eu estou acabando, e vai para o momento final. E cara, de verdade, eu queria começar hoje te fazendo uma pergunta. Eu queria que você pensasse mesmo no que eu vou te perguntar, que é: se Jesus hoje estivesse aqui, diante de você, Júlia, diante de você, Luísa, Camila, Gabi, Pachu, sabe, cara, se ele estivesse aqui, e ele olhasse nos seus olhos, e ele falasse assim: Júlia, larga tudo, larga o Léo, larga o seu relacionamento, larga a sua ideia de casar, larga o apartamento que vocês estão vendo, larga o sonho que você está tendo de se construir profissionalmente, larga tudo aquilo que você tem pensado, se é aquilo que você planeja para a sua vida, larga. Mas para quê? Só larga. Mas eu vou fazer o quê? Só larga. Eu queria que você pensasse: o que você faria? Como você reagiria a isso? Se Deus virasse para você e falasse assim: eu quero tudo, só que eu não quero daquele jeito, tipo, amém, eu vou te entregar tudo, aí você vai me dar tudo de volta. Eu quero tudo, eu vou tirar tudo. Eu, como seu Deus, como seu Pai, eu quero tudo. Eu quero tirar nesse momento o seu trabalho, o seu relacionamento, o seu plano de carreira, o seu futuro como mãe, seu futuro como pai. Quero tirar tudo. Pensa um pouco como você reagiria a isso. E com isso eu queria ler 1 Reis 19. 1 Reis 19, 19. Ele vai abrir ali. Acho que eu nem vou abrir aqui. 1 Reis 19, 19. Isso. Fala assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. E Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Elias deixou os bois e correu atrás. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Elias voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao seu povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar, ou em algumas versões, tornando o seu servo. Elias, por algum motivo, decidiu largar. Por algum motivo, Elias estava lá, e naquela situação, Elias estava ali, Eliseu estava arando, a junta de bois do pai, e agora estava na vez dele juntar as dele. E aí do nada chegou um cara que ele via como referência, passou por ele, tacou um manto e foi embora. E aí na mesma hora ele levanta e ele vai atrás do cara e fala assim: vê só,
deixa só eu me despedir dos meus pais e eu já vou ir contigo. Ele fala assim, vá, mas volte, porque você sabe o que eu fiz por você. Nesse contexto, a gente sabe que Elias estava declarando profeticamente a sucessão do ministério dele para Eliseu. Mas eu queria te perguntar, se fosse você ali como Eliseu, se você fosse aquele jovem Eliseu, como você reagiria a isso? E eu volto a dizer, pense, porque olha só, nenhuma revelação vem sem uma reflexão. Nada que Deus tem na sua vida não vai ser recebido mediante ao seu raciocínio. Deus, ele pode criar por osmose algo dentro de você, sim, mas Ele nos deu a nossa intelectualidade para a gente refletir sobre aquilo que Ele tem gerado na nossa vida, na palavra. E quando a gente reflete em cima da palavra, Ele começa a falar algumas coisas para a gente que eu queria te dizer. Elias era uma pessoa rica, filha de pais ricos. Ele tinha lá a sua junta de boi. Ele era um cara de mínimo renome ali no povo de Israel. E aí do nada passa um cara, joga um manto sobre ele e vai embora. E ele vai atrás do cara e larga tudo. Eu fico pensando, por que ele fez isso? Ou melhor, por que a gente não faria? Eu não sei se você faria, mas eu na situação dele, se eu estou trabalhando e aí do nada vem um cara, está com um manto sobre mim e sai de perto de mim, eu não sei se eu iria correndo atrás dele para saber o que ele fez e por que eu deveria largar tudo para seguir ele. Mas a questão é, será que o problema da gente não largar tudo não está na forma que a gente tem visto o próprio Evangelho? O que o Evangelho tem sido na sua vida? E seja sincero, não é o que você aprendeu na escola dominical, é o que ele tem sido na sua vida. Do que o Evangelho tem servido na sua caminhada? Ele tem sido um amuleto, ele tem sido o centro, ele tem sido metade. Deus tem sido um pai, tem sido um senhor, tem sido um chefe, ou tem sido tudo junto, ele tem sido amigo. O que o Evangelho tem sido na nossa vida? Agora, eu não acho sinceramente que se Eliseu tacasse um manto sobre a igreja brasileira, eu não acho que a maioria iria seguir Elias. A questão é por quê? Será que está vinculado com a forma que a gente tem visto tudo? Por exemplo, 2016, o dado do IBGE mudou, e agora a gente tem evangelhos praticantes e evangelhos não praticantes. Ou seja, a gente tem um grupo de evangélicos, que são evangélicos e praticam, e um número de evangélicos que fala assim, eu entendo o reino, acredito, me identifico, mas não vivo. Eu entendo que a Bíblia fala que para a gente viver a gente tem que morrer, e eu aceito isso, mas eu não morro. Eu entendo que a Bíblia fala para eu seguir Jesus, e eu aceito isso, mas eu não sigo. Eu entendo que a Bíblia fala que é para eu ajudar o próximo, e eu aceito isso, eu só não ajudo. A questão é, a visão de evangelho na nossa geração, nas gerações passadas, porque a gente tem a tendência de achar que é só hoje, né? Mas desde Paulo ele vem combatendo as mesmas coisas do que a gente combate. E a gente precisa entender que talvez a nossa visão, cara, de cada vez mais criar um evangélico genérico, como se fosse um remédio que serve para todos os nossos problemas, ele é tomado quando a gente está com alguma questão, e impacta na forma que a gente lida com isso na nossa vida espiritual. Porque eu fico me perguntando como que Elias era visto naquela época, naquele ambiente, naquele contexto. Alguém ser como Elias era, detalhe, no mesmo capítulo, Elias estava fugindo dos servos de Jezabel para a caverna. E a questão é, esse mesmo Elias que estava fugindo em uma caverna, Deus pegou ele, colocou em outro lugar, ele foi até Eliseu e tacou um manto. E Eliseu teve a honra não só de aceitar aquilo, mas de largar tudo. E eu não sei se eu faria isso.
A igreja, para muitos hoje, cara, ela é resumida como um lugar que a gente vai para pedir alguma coisa, para esperar alguma coisa, para ser alguma coisa. Não, porque eu preciso ter, porque eu preciso ser, porque eu preciso alcançar. E boa parte disso também vem de uma visão que a gente tem do céu e do inferno. Porque parece que cada dia mais a gente tem uma visão de que o inferno é um lugar onde vai ter festa, curtição, balada, e mulher, e homem, e prazer liberado, tem liberdade. E a nossa visão que a gente tem do céu, cara, é um lugar monótono. Tem pessoas com uma harpa adorando a Deus. E a gente tem essa visão que não favorece o céu. E quando a gente pensa no céu, que a maior promessa do Evangelho é o céu, Jesus veio para nos dar o céu, e essa é a promessa, é a nossa vida eterna, a gente não valoriza aquilo que sempre foi o motivo de Jesus vir desde o início, porque a gente não pensa no céu como algo extraordinário, a gente prefere a terra. Eu te pergunto, qual é a sua visão do céu? E isso tudo eu estou falando daquela pergunta lá de cima: você largaria tudo? Se ele viesse, você largaria? Se você não largaria, será que é pela forma que você tem visto o Evangelho aqui na terra? Ou será que é pela forma que você tem visto o céu? Porque uma coisa que eu tenho entendido com Jesus, e que é muito difícil continuar nisso frequentemente, é que servir a Deus é algo apaixonante. Eu falo isso de verdade. Servir a Deus é algo apaixonante. Do fundo do meu coração, eu falo isso com toda a verdade. Servir a Deus é a melhor coisa que já me aconteceu. Só que às vezes, cara, meu irmão, a gente está cansado, brother. Às vezes a gente cansa. Essa semana eu fui para o pastor e eu falei assim: pastor, eu estou cansado. Eu estou realmente cansado. E aí o pastor virou para mim e ele falou: mas por quê? Eu falei: cara, por isso, por aquilo outro, isso daqui não anda, isso daqui está assim, eu estou com peso nas costas, não. E ele virou para mim e falou: Léo, Colossenses 3:23 fala o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ele virou para mim e falou assim: Léo, eu desanimo toda hora, mas quando eu me desanimo, eu olho para mim e falo assim: eu não estou fazendo pelas pessoas, eu não estou fazendo isso pelos jovens, eu não estou fazendo isso pela Igreja Nova Vida, eu não estou fazendo isso pela Barra da Tijuca, eu estou fazendo isso pelo meu Senhor, eu estou fazendo isso pelo Deus que me chamou, pelo Deus que morreu por mim. E cara, às vezes cansa, brother, porque às vezes a gente se doa tanto e não recebe tudo aquilo que achou que deveria receber, mas a gente está lá, e a gente está gastando tempo, e a gente está gastando nossa vida, a gente está gastando nossos momentos, e Deus vira para a gente e fala assim: é por mim, não é por você, não é por quem você está do lado, é por mim. E a questão é porque muitos jovens têm visto o reino de Deus como algo entediante, porque nunca foram para o tudo ou nada. E aí eu quero voltar lá em 1 Reis 19, versículo 21. Porque se a gente perceber, a Bíblia fala o seguinte: e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois disso, partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Meu irmão, vê só, Elias só tacou uma capa em Eliseu. Eliseu não só larga tudo o que ele tem, como ele volta e queima a parelha de bois dele. Por quê? Por que ele fez isso? Já pensou? Porque uma coisa é o que Jesus fez com o jovem rico: olha só, vende tudo que você tem, dá tudo para os pobres e me segue. Meu irmão, Elias só tacou uma capa. Eliseu volta, queima tudo. Não, calma aí. Eliseu volta, sacrifica os bois, queima todo o equipamento dele, alimenta o povo e volta para se auxiliar. Por quê? A questão é porque, e isso eu quero que você entenda,
o novo só entra se o velho sai. O novo só entra se o velho sai. E cara, Deus começou a falar isso comigo. Porque às vezes Deus tem um novo tempo. Às vezes Deus tem um novo momento. Às vezes Deus tem novas escolhas, novos amigos, um novo ambiente, uma nova corrida. E a gente olha para trás e fala assim, eu vou. Mas eu preciso ter isso daqui, porque se der errado, irmão. Vê só, Eliseu provavelmente nunca tinha andado com Elias. Ele não tinha como saber se aquele relacionamento de amizade ia dar certo. Ele não tinha como saber para onde ele estava indo, o que ele ia fazer. Ele só sabia que ele estava seguindo um cara que profeticamente ele ia suceder ele. Mas ele volta e fala assim, vê só, eu nunca vou conseguir seguir Elias como eu quero seguir, se eu não queimar o meu plano B. Eu nunca vou conseguir seguir inteiramente e plenamente o que eu quero seguir com Deus, se eu não destruir o que me prende do meu passado. A Bíblia fala que ele estava arando a 12ª parelha de bois, e ele volta e fala que só matou a dele. Ele não matou os do pai, ele sacrificou os dele. Ele falou, cara, a minha parte aqui eu não tenho mais, a minha parte aqui eu não quero mais, porque eu tenho um objetivo. E quando eu lembro disso, tem uma parada que eu não falo há muito tempo, mas é de um cara que deixou uma marca muito grande na minha vida. E eu não falo com ele tem uns 4 anos. Tem 4 anos? Foi 2017. Eu fui lá para o 21 Project e uma das pessoas mais bizarras que eu conheci, não ficou muito meu amigo, mas me apadrinhou assim bizarramente. Ele era muito estranho, mas ele era muito maneiro. Era um cara que a gente chamava de MC Bin Laden. Ele era muito estranho. Pense um cara tipo assim, de uns 125 quilos, que andava com aquele shortão da Oakley, camisão da Lacoste com aquele negócio muito grande, aquele Juliette, o cabelo espetadinho, e tipo, o cara era muito engraçado. E o cara, eu vi ele a primeira vez, ele ficou no meu quarto, né? Eu fui para uma viagem lá missionária, ele ficou no meu quarto. Eu olhava para ele, eu falei, e aí, mano, como é que você tá? Ele falou, ô parça, como é que tá? E tal, o cara lá de São Paulo. A gente conversando, trocando ideia e tal. E aí na primeira noite eu fui dormir, eu só acordo com alguém falando em línguas muito alto, brother. Eu falo, cara, o que está acontecendo? Eu saí do meu quarto, era uma casa, né? Tinham 3 quartos. Eu saí do meu quarto, fui pro quarto dele, quando eu olho, tá ele assim, falando em línguas, alto, gritando, no meio da cama, tipo 3h30 da manhã. Aí eu virei para ele e falei, cara, o que está acontecendo? Ele não me respondeu. Eu percebi que ele estava dormindo. O cara estava dormindo falando em línguas. Cara, esse cara é muito esquisito, brother. Aí eu fiquei ali um tempo vendo o que ia acontecer, porque eu achei isso esquisito. Do nada o cara levanta, é sério, o cara estava assim, o cara começou a levantar, começou a falar em línguas, só que o cara estava de olho fechado, o cara estava completamente dormindo. Do nada ele fala, e ele levanta, ele começa a escrever. Ele só começava a escrever. E aí ele voltava a dormir. E aí no outro dia eu fui lá, acordei cedo, fui falar com ele, falei, cara, o que aconteceu ontem à noite? Ele falou, irmão, quase toda noite Deus me acorda e pede para eu escrever alguma coisa. Eu fiquei com ele 21 dias e, de verdade, pelo menos 15 vezes ele fazia isso. E aí tu viu o cara ir no banheiro. Meu irmão, o cara ficava falando em línguas no banheiro. O cara tomava banho falando em línguas, o cara fazia cocô falando em línguas, o cara, meu irmão, era tudo falando em línguas, e o cara... E aí você olhava para o cara, e ele nunca estava com a galera. Tipo assim, a galera estava conversando e tal, e ele estava ali, ele às vezes curtia e tudo mais, mas a maioria do tempo ele estava separado. E eu falei, mas cara, o que você faz? Ele falou, eu estou lendo a Bíblia. Eu falei, pô, mas vamos conversar e tal. E eu fui ver quantos anos de convertido ele tinha. Ele tinha 2 anos e meio de convertidos. Sabe quantas vezes ele já tinha lido a Bíblia? 21 vezes. Aí você pensa, um cara, aí, eu não contei a história inteira, o cara tem 32 anos, naquela época, né? 32 anos, tinha uma filha de 12, já tinha sido preso, todo tatuado, desse jeito que eu te falei, daquele jeito, não falava com muita gente, só ficava orando, lendo a Bíblia, e no quarto fazia isso tudo. E eu olhava pro cara e falava, irmão, que cara engraçado, brother. E quando ele chegava, ele zoava e tudo mais, mas assim, depois eu fiquei observando ele uns 6 dias, até que chegou o dia que eu realmente fiquei instigado, né? E eu falei, cara, eu quero conversar com esse cara. Eu fui conversar com ele.
E ele virou para mim e ele falou: Léo, essa é a minha história. E ele contou isso, né? A idade dele, que ele tinha uma filha, como é que foi, que ele foi preso e tudo mais. E aí depois ele disse que ele era do Candomblé, e ele disse que ele era estimulado a ler muito lá. E que quando ele se converteu, ele prometeu a Deus que leria 3 vezes mais do que ele lia no Candomblé. E era por isso que ele lia tanto. E eu falei: cara, que irado, tudo mais. Ele começou a falar de toda a vida dele. Ele contou uma história muito grande. Ele falou: mas o negócio é para onde eu estou indo. Eu falei: para onde é que você está indo? E ele falou que ele estava ali para se preparar, para ter um certificado da Jocum, que depois ele ia fazer o ETED para nações perseguidas. Para quem não sabe, ETED é uma escola missionária da Jocum específica para você ir, né, em uma viagem missionária. E aí tem uma outra ETED que é de nações perseguidas, que ele te prepara psicologicamente, fisicamente, mentalmente, para você ir para uma nação que hoje é perseguida. O evangelho é perseguido. E ele disse para mim, ele virou e falou assim: cara, eu estou indo para lá, porque daqui eu vou para lá, eu vou ficar lá, se eu não me engano, eram 2 anos de treinamento, que eu vou para o Oriente Médio. E Deus já me falou como é que eu vou morrer. Eu falei: mas como assim? Não, porque eu vou morrer no Oriente Médio, em uma cruz, virada de cabeça para baixo. Porque Deus falou que eu ia morrer por ele, e é isso que eu vou fazer. Eu olhei para o cara e falei: irmão, tu tem uma filha de 12 anos, cara. Ele falou: cara, mas é isso que Deus me chamou para fazer, e eu não vejo a hora. E ele falava de uma forma tão bizarra, e ao mesmo tempo ele falando, eu olhava para ele, era um cara que não aparentava aquilo, tá ligado? O cara não tinha nada a ver do que aparentava. Eu olhava e falava assim: mano, que negócio doido. E cara, quando ele falou isso, eu comecei a chorar na frente dele. Eu falei: irmão, você está falando que você está se preparando 3 anos para ser morto? Para ser morto com 38 anos, 35 anos, virado de cabeça para baixo, e deixar uma filha de 15 anos depois, né, no mundo? Ele falou: é exatamente isso que eu quero da minha vida. Quando eu vi isso, brother, eu só não entendia, mas tinha uma parada que queimou no meu coração. Queimou no meu coração da mesma forma que quando eu tinha 14 anos, 15 anos, a gente estava lá na nossa antiga igreja, ali no Jardim Oceânico, e a gente recebeu um grupo de street dance cristão da Jocum, chamado DX Brasil, que veio para evangelizar. E cara, eu nunca tinha evangelizado nas ruas. E teve um dia que eu, com 15 anos, perdido, não estava na igreja, acho que eu estava, sei lá, não lembro se eu estava entrando, não sei. Eu lembro que eu estava ainda perdidão, e eu entro na igreja e tem um grupo aqui na lateral, né? Antigamente era uma casinha, e aqui tinha um lugar que você estacionava os carros. Tinha um grupo ali fazendo street dance, pirueta, dançava no chão e pulava. Eu falava: que irado. E aí o pastor estava ali do lado, ele falou: olha, não vai lá não, porque eles estão ensaiando. Eu falei: eles quem? Ele falou: não, eles são um grupo de Ex Brasil, eles estão aqui para evangelizar, eles vão pregar ali em uma escola e tudo mais. E eu vi esse grupo, eu falei: é sério? Esses caras são crentes? Eles estão aqui para pregar o evangelho? Ele falou: eles vão aqui em uma faculdade hoje, era a faculdade ali do lado, era Gami Souza. Ele falou: você quer ir lá? Eu falei: pô, vamos embora, cara. E a gente foi lá para Gami Souza, era uma apresentação, eles dançavam, e aí tinha um cara que andava de skate, tinha um cara que pichava, mas não pichou a Gami Souza, né? Tinha um cara que fazia tipo um grafite maneiro e tal, e eles fizeram, era tipo vários movimentos artísticos, tá ligado? Dentro do street. E eu fiquei olhando para aquilo ali, eu achei tão irado. E aí depois daquilo ali, tipo, eles começavam a falar de cada história, de cada integrante. Você estava lá, não estava? Ou não? Você estava, não estava? E aí começou a falar da história de cada integrante. E uma menina que brigou com a mãe, fugiu de casa, um outro moleque que foi expulso, e 1000 coisas acontecendo. E aqueles caras, eu fiquei falando: cara, que irado e tal. E eles eram a maioria americana, né? E basicamente o que acontecia era, eles iam para os Estados Unidos, eles trabalhavam 6 meses como garçom, como qualquer uma dessas coisas, tipo garçom, frentista, para juntar o dinheiro para viajar 6 meses. E eles queimavam tudo que eles tinham. E eles voltavam, trabalhavam 6 meses para juntar dinheiro e queimavam 6 meses em uma viagem missionária. E eu olhei para aquilo, cara,
coisa mais bizarra, assim, que eu já vi, tipo, o coração, tipo, queimou, brother, queimou. Falei, caraca, é muito maior do que eu achei que era. E aí depois disso a gente voltou lá para a nossa antiga igreja, e eles voltaram a ensaiar. E quando eles voltaram a ensaiar, eu olhei para eles e eu falei, cara, eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para minha vida, cara. De verdade, é isso que eu quero. E aí depois disso eu juntei com esse outro cara, com o tal do MC Bin Laden, e eu falei, mano, não faz sentido para mim ser um cara normal. Não faz sentido para mim ser um cara normal. Não faz sentido para mim trabalhar igual maluco, para juntar dinheiro, para construir família, é muito pouco. Eu acho muito pouco. E quando eu vi, cara, que eu estava tipo caminhando para isso, e que o sonho dos meus pais era que isso acontecesse, e aí foi minha experiência individual foi que eu estava lá na escola, né, na escola de missões com o MC Bin Laden, e depois a gente ia para vários países, né? E aí Deus colocou no meu coração o México. Então eu ia para o México pregar o Evangelho. Cara, a Júlia sabe, eu já comentei isso com ela. Eu amo o que eu faço hoje, sabe? Eu amo ter a minha empresa, eu amo ter as minhas coisas, mas assim, eu amaria viver assim para Deus. Eu amaria. E eu nunca amei isso na minha vida. E um dia eu estava lá na escola e Deus começou a jogar em mim várias informações e tal, e México. Eu falei, amém, eu vou para o México. Fui em um grupo lá que estava indo para o México. Falei, olha, Deus me falou que eu quero ir para o México, então eu vou para o México. Ah, beleza. Faltavam 4 dias para eu ir para o México. E eu precisava de R$4.500 para essa viagem missionária. Aí eu virei para o chefe lá. Aí eu virei para o rapaz que estava lá administrando. E ele falou assim, cara, amém, se você vai para o México, eu tenho total convicção, eu também vou, eu não tenho dinheiro, a gente acredita que quando Deus chama, Deus paga, e Ele vai prover esse valor. Eu falei, amém. Ele falou, só ora. Eu falei, amém. E cara, os meus pais, eles têm condição de me fornecer esse dinheiro. Só que eu virei para Deus e eu falei assim, Deus, eu não vou pedir para os meus pais, eu não vou falar para os meus pais que eu quero ir, e eu não vou aceitar o dinheiro que venha deles. Você me chamou, e se for para eu ir, eu vou, mas eu quero que você me leve. Eu não quero que meus pais me levem, eu quero que você me leve. E eu fiquei lá e foi um dia, nada. Foi outro dia, nada. No terceiro dia, a gente foi almoçar em uma churrascaria chamada, não lembro o nome, era R$20, você comia à vontade, era maravilhoso. Aí a gente foi. Quando a gente estava voltando para a fazenda, só apitou assim, ó, tum, banco. Detalhe, eu tinha 18 anos, eu nunca na minha vida tinha baixado um aplicativo de banco e nunca na minha vida tinha feito uma transferência, nunca. Apareceu uma mensagem para mim, plim, alguém transferiu R$4.500 para a sua conta. Falei, mas eu não tenho conta, eu nunca tive, tipo assim, a minha mãe criou uma conta universitária para mim, que ficava colocando um dinheirinho, eu nunca mexia nisso, eu só tinha um cartão, e do nada, pim, R$4.500, falei, isso não é real, né? Fui lá, liguei para minha mãe, falei, mãe, apareceu isso daqui, eu não sei como, mas está aí o dinheiro, pode procurar, o dinheiro tem que estar aí, tal, e a gente conversou, e papapá, enfim, falei, caraca, isso é o sinal de Deus, eu vou para esse lugar, e aquilo outro. Aí Deus virou para mim e falou o seguinte, você vai, mas não do jeito que você quer ir, você vai patrocinar alguém. E eu patrocinei o líder da viagem missionária, com o que eu tinha, que não era tudo que ele precisava, mas era o que eu tinha. E quando eu entendi isso, eu entendi o que fala lá em 2 Timóteo 1, calma aí, 2 Timóteo 1:8. Eu quero que vocês prestem atenção nisso.
Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. O poder de Deus que nos salvou e nos chamou por uma santa vocação. A questão é que hoje na igreja a gente acha que o poder de Deus ele só nos salva. Cara, eu recebi poder de Deus e ele me desarmou das armadilhas de Satanás e eu estava perdido e hoje eu fui achado e glória a Deus por isso, porque ele me iluminou e eu estava caído, ele me levantou, eu estava perdido, ele me achou. Isso... Amém, você foi salvo. Mas o poder de Deus, ele te chama, ele te salvou e te chamou para uma santa e soberana vocação. Santa e soberana vocação. E quando eu falo soberana, aí eu volto nessa história, para não deixar mal entendido. Eu fui olhar na minha conta e o dinheiro não tinha caído. Aqueles 4.500, que foi uma história linda que eu te contei, não caiu. Eu falei, cara, que maluquice é essa? Diante de Deus, eu estou falando isso do fundo do meu coração, eu nunca na minha vida recebi uma mensagem de banco antes daquele dia. Nunca tinha recebido. E eu realmente nunca tinha feito uma transferência. Um dia antes de eu viajar, eu recebo essa mensagem exatamente com todos os centavos, com todos os reais do valor que eu queria ir para a viagem missionária. E falou, bateu na tua conta. Chegou para mim? Não chegou os 4.500 reais, mas bateu lá, apareceu, era algum hack, alguma coisa, Deus iluminou um hacker para me mandar aquilo, não sei, eu sei que chegou. O que eu entendi de Deus? Que é o seguinte, eu já te proporcionei tudo aquilo que você precisava, e eu quero que você dê tudo aquilo que você tem para esse cara. E eu tinha levado um dinheiro muito bom para ficar lá, eu tinha levado todo o meu dinheiro, porque eu falei, se lá tiver coisa para eu comprar e tal, eu levei. E eu dei tudo para esse cara. Eu não ganhei aqueles 4.500, mas eu dei tudo aquilo que eu tinha. Agora, por que Deus fez isso? Eu não sei. Não sei mesmo. Mas Deus tinha uma soberana e santa vocação. Então, mas Ele podia ter te dado dinheiro, cara, Ele poderia ter me dado dinheiro, Ele poderia ter me feito ir. Mas Ele fez dessa forma. E foi maravilhoso, cara. E eu entendi que talvez a minha santa e soberana vocação que Deus tem para a minha vida, não seja viajar o mundo dançando como eu queria, ou pregando evangelho. Talvez a minha santa e soberana vocação que Deus quer para a minha vida, é estar aqui, falando com vocês. E de verdade dando o meu máximo, não por vocês, mas pelo Senhor. E daqui a 10 anos, cara, talvez essa igreja esteja lotada, ou talvez não, mas Deus vai ter sobre nós como igreja uma santa e soberana vocação, e Deus vai chamar essa igreja não para só ser salva, mas para exercer uma vocação que é santa. Teve uma vez que eu estava saindo de casa, eu fui pegar um BRT, e eu estava até falando isso com o Vitor antes do culto, cara, eu estava andando, e esse dia foi um dos dias mais loucos da minha vida, eu estava andando, não foi uma visão aberta, tipo assim, nossa, eu vi isso realmente, mas foi uma parada muito forte, tipo, de eu parar na rua para sentir o que estava acontecendo, e isso só aconteceu umas 3 vezes comigo. Eu estava andando, para quem já foi para minha casa, eu saí da minha casa, eu fui a pé ali pro BRT, e eu tenho que passar pelo bosque, eu nem lembro para onde eu estava indo, eu fui passar pelo bosque, quando eu estava passando pelo bosque, cara, era um dia normal, tinha muita gente passando e tudo mais, e eu estava passando, do nada, eu vi uma águia no céu, e aí eu vi mesmo, e aí eu tive uma impressão espiritual, de que essa águia, ela vinha pairando sobre mim, e eu já devo ter contado a história para alguns de vocês, e ela vinha voando assim, ela olhava para mim, eu olhava para ela, e aí os nossos olhos, eles se cruzavam, e essa águia, ela subia, ela ia lá para longe, ela pegava alguém, e trazia para perto de mim, e só me soltava, e essa pessoa, ela agia normalmente, como se fosse uma pessoa que está andando, indo para algum lugar do meu lado, e eu que estava ali, eu comecei a ver que ela ia, trazia pessoas, ela pegava pessoas, levava embora, ela vinha, trazia pessoas, colocava do meu lado, e eu só falei assim, e o que é isso? Ele virou e falou assim, eu estou
pegando pessoas e levando pessoas. E essas pessoas que eu estou levando são pessoas que eu estou colocando do seu lado, porque eu espero que você as alimente, e eu espero que elas enxerguem em você o que eu desejaria que elas enxergassem em mim aí na terra. Não sei se você entendeu a plenitude disso, a magnitude disso. Eu estava andando e tinham pessoas normais andando aqui do lado, e Deus virou para mim falando o seguinte: olha só, essas pessoas eu coloquei do seu lado, porque eu preciso que elas enxerguem em você algo que só eu posso mostrar para elas. E Deus, Ele começou a me mostrar uma coisa que é muito séria, que é o seguinte: cara, talvez você não perceba, mas quando Deus pensou no Rio de Janeiro de 2022, Ele pensou na Igreja Nova Vida, na sua casa, no seu bairro, no seu estado. Ele falou assim: cara, eu preciso fazer o Vitor com tais características, porque eu preciso que ele exerça uma santa vocação naquele lugar, para o meu nome ser ouvido e proclamado por esse povo. Porque a gente acha que Deus só levantou juízes na época dos juízes, mas Deus levanta juízes hoje, sacerdotes espirituais, para conduzir uma nação e uma geração para um lugar de paz espiritual. E a gente, por mais que talvez não perceba, as pessoas que estão do nosso lado são chamadas e convocadas por Deus para estarem do seu lado, porque Deus espera, Ele tem expectativa de você alimentá-las. E quando eu entendi isso, cara, e eu olhei para aquilo e eu falei assim: meu irmão, é muito sério isso, é muito sério isso. Talvez hoje à tarde você passou por uma pessoa que Deus colocou do seu lado para que você desse uma palavra de glória para ela. E eu admito um pecado. Essa semana eu estava de carro indo para algum lugar ou voltando de algum lugar. Eu estava com pressa, acho que eu estava indo para a casa da Júlia ontem, que ela estava passando mal, se eu não me engano foi isso. E já era tipo 1h da manhã, e eu passei por um carro e tinha uma mulher chorando no banco de trás de um Uber. E na hora, Deus me falou: fala com ela. Eu falei: mas eu estou no meio de um carro, tá ligado? Ela está em outro carro. Ela estava com o vidro abaixado. E eu tinha total convicção que era para eu buzinar e falar com ela. Mas eu não falei. Porque eu estava atrasado, porque eu estava amedrontado, porque eu tinha que ajudar a Júlia, porque eu tinha isso, tinha aquilo. Mas Deus tem uma soberana vocação na minha vida. Eu quero que você entenda isso. É diferente você ser salvo e você viver um chamado. É muito diferente. É muito diferente você ser salvo e você ser igreja. É muito diferente. E eu queria te perguntar do fundo do meu coração: hoje você, se você fosse, não responda, não para você, mas pense, reflita. Se Deus hoje te perguntasse, se Deus hoje, Jesus estivesse aqui e Ele te perguntasse com muita seriedade: filho, filha, hoje você está sendo salva ou você está sendo chamada? Hoje você se comporta como quem só foi salvo ou como foi salvo e foi chamado? Porque lá em Colossenses também, Paulo vira para a igreja de Colossos e fala assim: olha só, da mesma forma que vocês receberam, que vocês andem. Que vocês andem. E eu fico perguntando, se ele olhasse para você individualmente, não como igreja, individualmente, ele ia ver alguém que está andando? Ou ele ia ver alguém que está sendo salvo? Que a gente pense nisso hoje, de verdade. Porque de nada importa a gente ser salvo se a gente não andar. De nada adianta a gente ser salvo se a gente não viver o ministério da reconciliação que Deus deixou com a gente na terra. Deus tem um plano para a Bruna. Deus tem um plano para a Bia. Deus tem um plano para a Júlia. E acima de tudo tem Ele. E se um dia Ele virar para a Júlia e falar assim: Júlia, larga o Léo, ela vai largar. Antes de casar, se for para largar, em nome de Jesus. Depois não. Mas Ele vai falar: Júlia, larga o Léo. Júlia, faz isso daqui, larga o teu emprego. Faz alguma coisa. E se Ele falar com ela, eu espero que ela escute.
mas em nome de Jesus ele não vai falar isso. Mas eu espero que ela escute se ele falar. E a gente precisa entender o que é a nossa vocação, cara. Luísa, você foi criada por um motivo, cara. Deus, quando ele olha para a Luísa, ele pensou em um plano, e ele falou assim, cara, olha só, a Luísa foi criada nesse tempo, para fazer uma coisa que a Luísa exatamente, especificamente, foi criada para fazer. E talvez a gente olha para a nossa vida, e a gente fala assim, cara, eu vou andando, e eu vou trabalhando, e eu vou fazendo, ganhando dinheiro e tal, e agora está tenso, não dá para orar, não dá para ler a Bíblia, não dá para fazer isso. Mas a gente vai vivendo, e o tempo vai passando, e as pessoas vão morrendo. Irmão, glória a Deus, a Júlia veio orar aqui lá por Petrópolis. Eu não imagino como deve estar a cidade. Eu recebi uns vídeos loucos, muito bizarros. E assim, a gente fica sem chão, cara. A gente fica sem chão. A questão é, e as pessoas que se foram de Petrópolis? Será que quem estava do lado delas alimentou? Será que os familiares dela que tinham Jesus, será que eles alimentaram essas pessoas de fé? Será que os nossos familiares estão sendo alimentados por nós? Porque nada impede disso acontecer aqui, cara. Porque o ser humano é frágil, a vida é frágil, e ela serve para ser vivida uma vez só. E uma coisa que eu escutei o Theo falando, em um Reels que até viralizou, foi que a gente só tem essa vida para viver em fé. A gente só tem essa vida para agradar a Deus com fé. Quando a gente for para o céu, a gente não vai agradar a Deus com fé, porque a gente vai ver face a face. O único tempo que a gente tem para ter fé é agora. O único tempo que a gente tem para, meu irmão, ser ousado e não ver, mas crer é agora. E Deus tem uma vocação para a gente agora. E eu oro para que Ele entre no teu coração e Ele te convença de que sua vida não é só viver, não é só trabalhar, não é só fazer qualquer uma coisa, mas tudo que Deus te deu tem um motivo. Sabe, aí eu vou para uma outra linha. Talvez você esteja trabalhando e nem é para você estar trabalhando, e você tenha que sair. Mas talvez você esteja trabalhando e é para você trabalhar. E aí eu te pergunto, por que você trabalha? E eu quero que vocês façam essa pergunta. Ah, Léo, mas eu estou estudando. Por que você estuda? Ian, por que você está na faculdade que você está? Será que é para você ficar muito inteligente? Por que você está lá? Porque todos os frutos que Deus nos dá, se você for ver o fruto do Espírito e todos os frutos, os frutos do Espírito lá de Gálatas 5, 22, lá é o fruto do Espírito, mas os frutos lá de 1 Coríntios 12, os dons de 1 Coríntios 12 e os frutos de Gálatas 5, 22, a gente vê que nenhum fruto é para você, nenhum fruto e nenhum dom é para você, mas é para edificação e exortação da igreja. E aí eu te pergunto, se você faz o que você faz, por que você faz? Se o pastor é personal, por que você é personal? Sabe, se eu vendo carro, por que eu vendo carro? Qual é o propósito disso? Eu não estou falando que não existe, eu estou falando que você precisa descobrir. Se o Vitor está lá no Icatu, por que você está lá, brother? O que isso vai acrescentar para o reino? Você tem que descobrir. A gente tem uma caminhada e a gente precisa caminhar. E a nossa caminhada é conhecer a Cristo, ser conhecido por Ele. Você é mais do que uma pessoa andando, ambulante, pela rua. Você é mais do que uma pessoa sem propósito, andando, sem saber para onde quer ir. Você tem uma santa e soberana vocação. Deus, quando Ele olha para Camila, Ele vê uma vocação específica, algo que Ele criou a Camila para fazer, pessoas que Ele criou para Camila amar, pessoas que Ele colocou do lado dela para ela cuidar. Quando Ele pensou em mim, a mesma coisa. Independente de quantos anos você tem de convertido, você tem um propósito e uma vocação. E eu queria que você abrisse lá em Lucas, agora para terminar, Lucas 10, versículo 1.
Fica de pé, por favor. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante deles, a todas as cidades e lugares onde ele estava prestes a ir. E ele lhes disse: a colheita é grande. Presta atenção, quem disse isso foi Jesus, não foi um discípulo, não foi um amador, não foi um cara que estava doido para entrar no evangelho, foi Jesus. Ele virou para os seus discípulos e virou e falou assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Volta mais um aí, volta aqui para o último. Isso. E ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E se Deus estivesse aqui agora e falasse: largue tudo? E se Deus te mostrasse que Ele tem uma santa vocação? Ele falasse: larga. Você ia só largar? Você ia queimar? Você não ia nem queimar, nem largar? Hoje também eu e Vitor, a gente estava conversando de que tem coisas que, por mais que a gente queira fazer por outras pessoas, a gente não consegue. É um passo que elas têm que dar. E esse é um passo muito difícil, mas um passo necessário na igreja. Da igreja entender a importância de uma santa vocação. Da igreja entender a importância de que a gente não só foi salvo, mas a gente foi chamado. A gente não só foi salvo, mas foi chamado para o tudo ou nada. Da mesma forma que tem pessoas que trabalham 6 meses para evangelizar 6 meses, e trabalham 6 meses para evangelizar 6 meses, e tem pessoas que com 35 anos já esperam estar mortas, pregando evangelho. Na Barra da Tijuca terão pessoas que estarão dispostas a seguir uma santa vocação. Essas pessoas existirão e serão trabalhadores da vinha, trabalhadores da colheita, e não vão trabalhar para o chefe da colheita, elas não vão trabalhar para o administrador da colheita, elas vão trabalhar para o Senhor da colheita. Cara, que a gente entenda isso de todo o nosso coração. Se você puder, levanta a sua mão, assim, não é apelo não, levanta a sua mão, ora comigo, eu vou orar, você fica aí, não é para repetir não, mas pensa no que eu estou falando. Senhor, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem gerado no nosso coração, Pai, um amor, Pai, e uma paixão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem gerado no nosso coração, o Espírito Santo, a vontade de ser conhecido pelo Senhor, Pai. E eu peço para que em nome de Jesus, Pai, a gente não vá atrás de reconhecimento, mas a gente vai atrás de sabedoria, Pai. Que a gente não vá atrás de visibilidade, mas que a gente vá atrás de conhecimento do Santo, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor se mostre para nós, Jesus. Que o Senhor se faça real, Jesus, que a Tua vida tome a nossa vida, Pai, que a Tua morte tome a nossa vida e que a gente morra, Pai, para que a gente viva com o Senhor, Jesus, que a gente almeje, que a gente deseje a nossa vida eterna do Teu lado, Pai, e que durante a nossa vida aqui na terra, que a gente Te entregue a nossa vida, que a gente Te entregue a nossa vocação, e que a gente siga aquilo que o Senhor planejou antes da fundação do mundo para a gente fazer. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ajude, Jesus, nos ajude, Pai, a nos desprendermos, Pai, dos nossos trabalhos, dos nossos relacionamentos, Pai, nos ajuda a nos desprendermos, Pai, das nossas conquistas pessoais, dos nossos anseios pessoais. Nós declaramos agora em nome de Jesus, que nós não fomos chamados, Pai, para ser grandes nessa terra, mas para ser grandes no céu, Pai. Nós não fomos chamados, Pai, para pregar algo bonito e ser visto por muitos, mas fomos chamados para pregar a verdade, sermos vistos pelos céus, Jesus. O Senhor está levantando trabalhadores, Jesus.
O Senhor está levantando jovens, Pai, que estão de acordo com uma visão celestial, Jesus. O Senhor tem levantado jovens, Jesus, que não se importam mais com a sua vida do que contigo, Jesus. Que o Senhor levante esses jovens e os nomeie como povo santo, sacerdócio de Deus, nação eleita. Que o Senhor levante, que o Senhor os capacite, os unja e vá à frente, Pai, liderando, trazendo a vida deles à tona. Espírito Santo, que o Senhor esteja tocando, que o Senhor esteja tocando a gente agora, em nome de Jesus. O Senhor não precisa de músicos, o Senhor não precisa de um culto cheio, o Senhor precisa de um culto ao Senhor, o culto de jovens que te amam, seja 3, sejam 10 ou sejam 50, que a gente sejam jovens que te amam, que a gente te ame apaixonadamente, Jesus, e que a gente queira te amar mais. Fala com Deus agora, cara. Você não precisa de uma música, você não precisa de nada que você está imaginando que você precisa. Fala com Deus agora no seu lugar. Peça para Deus essa santa vocação que Ele te chamou para viver. Peça a Deus, cara, para que você anseie por essa santa vocação, para que Ele te mostre o que é para você fazer, para que Ele te mostre quais são os bois que você tem que queimar, quais são os equipamentos que você tem que jogar fora, o que você tem que fazer para ter do céu o sim de Deus. Nós não podemos colocar remendo velho em roupa nova, nós não podemos colocar o nosso vinho novo em odres velhos. O Senhor está vindo com um novo tempo, o Senhor está vindo com um novo fôlego, o Senhor está vindo com uma nova revelação, o Senhor está vindo com um novo sim, o Senhor está reafirmando alguns não, o Senhor está direcionando alguns sims. O Senhor está chamando pessoas para viverem de verdade o Evangelho. O Senhor está chamando pessoas para cumprir de verdade o reino. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Viva seu momento com Deus agora. Não precisa subir os músicos. Hoje a gente não vai ter a música final. Só viva seu momento com Deus. Se você quiser ir para algum lugar mais afastado, se você quiser ajoelhar, se você quiser levantar sua mão, Deus tem uma santa vocação para você. Deus tem um chamado muito maior do que você está vivendo. Um chamado que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou, e nem penetrou no coração do homem.